O Santo Graal é o cálice sagrado em que Jesus tomou o vinho durante a última ceia e onde ele ensinou ao mundo a missa. Desde então, o Santo Graal resplandece na noite de todas as idades. Os cavaleiros da Idade Média, na época ali das Cruzadas, procuraram o Santo Graal na Terra Santa, mas não o encontraram. E se criou toda uma lenda e uma mística em torno do cálice sagrado, com a ideia de que o Santo Graal carrega o poder do Cristo. Nesse vídeo, nós vamos explicar que o Santo Graal não é uma lenda. Ele de fato existe e de fato carrega em si o poder do Cristo. No entanto, o Santo Graal não é apenas um artefato histórico, um objeto físico, o cálice que Jesus utilizou na última ceia com os apóstolos. Ele também é um símbolo, é uma representação simbólica de algo que está dentro de todos nós, a sexualidade. Nesse vídeo, nós vamos ver que a imagem que foi construída ao longo dos séculos de Jesus é uma falácia. Essa imagem de um Jesus assexuado, afeminado, que quer nos vender a ideia de que o sexo em si é sujo e Deus, na figura de Jesus, não se sujaria com o sexo, é uma verdadeira heresia e uma mentira. O sexo é a energia criadora de Deus, é algo sagrado. E Jesus foi e é um homem no sentido mais completo da palavra. Tinha sua esposa, praticava sexualidade com sua esposa, como todo varão autêntico, e essa sexualidade está representada justamente no Santo Graal. Nós vamos explicar tudo isso nesse vídeo, me acompanhe. Primeiro vamos falar do aspecto histórico, o objeto físico, o cálice em si mesmo. Qual que é a origem do Santo Graal? Quando Abraão, o profeta, voltou da guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, ele encontrou Melquisedeque, o gênio da terra, o logos da terra. Esse grande ser vivia numa fortaleza localizada exatamente naquele lugar onde mais tarde se edificou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Abraão celebrou a unção com a repartição do pão e do vinho na presença de Melquisedeque, e foi das mãos de Melquisedeque que Abraão recebeu o cálice sagrado. Isso significa dizer que Abraão recebeu tanto o objeto físico, o cálice em si mesmo, como também esse é um gesto simbólico de que recebeu de Melquisedeque os mistérios do sexo, a instrução de como se trabalha de forma superior com a sexualidade sagrada. É preciso entender também que a repartição do pão e do vinho, a Santa Missa, é uma cerimônia sagrada que existe antes da fundação do mundo, é um arquétipo, algo que pertence às dimensões superiores do universo. A missa é algo que não tem princípio e não tem fim, ela participa da eternidade. Jesus não inventou a missa, ele apresentou ao mundo a missa sagrada. O Cristo não surgiu no mundo há 2000 anos. O Cristo é antes que existisse o mundo. E a ideia de comunhão com o Cristo é anterior ao próprio mundo. Abraão, portanto, entregou a Melquisedeque os dízimos e as primícias, tal como está escrito no livro da lei, e recebeu das mãos de Melquisedeque o Santo Graal. Muito mais tarde no tempo, esse cálice ele foi parar no Templo de Jerusalém. A famosa ali rainha de Sabá serviu de mediadora para esse fato. Ela foi apresentada diante do rei Salomão com o Santo Graal e depois de submeter Salomão a rigorosas provas, ela fez a entrega dessa joia tão preciosa. O Cristo Jesus, então, mais tarde no tempo, bebeu nesse cálice, na cerimônia sagrada da última ceia,
tal como está escrito nos evangelhos, e em seguida ele esteve em posse de José de Arimateia. José de Arimateia é o personagem bíblico que foi membro do Sinédrio Judaico, mas era um discípulo secreto de Jesus junto com Nicodemos. Foi ele que, após a crucificação, pediu o corpo de Jesus para Pilatos e foi ajudado por Nicodemos, ungiu o corpo do Senhor com especiarias e depositou o corpo no túmulo santo, que era inclusive de propriedade dele, de José de Arimateia. E foi esse José de Arimateia que ficou com o Santo Graal. Durante a crucificação, ele encheu o cálice com o sangue que emanava das feridas do adorável, ali no Monte Calvário. Daí que o Santo Graal não só foi usado pelo Cristo para beber do vinho sagrado durante a última ceia, como o cálice também conteve o sangue do Redentor do mundo, fazendo uma alusão de que o vinho é o mesmíssimo sangue do Senhor. Essa é a razão também do objeto em si, do cálice em si ter poder. E aí, quando a polícia romana invadiu a casa de José de Arimateia, não encontrou essa joia preciosa, porque o membro do Sinédrio ali não só escondeu a joia, como também, junto com ela, ele guardou também sob a terra a lança de Longinos, a lança com a qual aquele centurião romano feriu a costela do Senhor enquanto ele estava crucificado. E que, por sinal, essa lança é um símbolo fálico, que está presente ali no drama crístico e que deve estar presente em toda a Via Crucis, no caminho de toda a alma que quer realmente viver o processo de cristificação. José de Arimateia foi então encerrado em uma prisão ali horrível por não querer entregar o Santo Graal. Anos mais tarde, quando ele saiu da prisão, ele foi para Roma, portando consigo o Santo Graal. Ao chegar em Roma, ele encontrou ali a perseguição de Nero contra os cristãos e se foi dali pelas margens do Mediterrâneo, até que numa determinada noite apareceu para ele em sonho um anjo que disse: esse cálice tem um grande poder, porque nele se encontra o sangue do Redentor do mundo. E José de Arimateia, obedecendo às ordens ali daquele anjo, enterrou o cálice num templo localizado em Montserrat, na Catalunha, na Espanha. Com o tempo, o cálice se fez invisível junto com o templo e parte da montanha, e hoje está fora de alcance das mãos cobiçosas do mundo, porque não está nem mais no mundo físico. Essas coisas existem, elas são reais. E pouco importa se a mente materialista desses tempos acredita nisso ou não. Esses mistérios existem e o fato da gente acreditar ou não é indiferente. Eles continuam existindo da mesma forma. Pois bem, agora, ainda mais importante que o objeto histórico é o símbolo do Santo Graal, é o que ele representa. O Santo Graal encerra um ensinamento sobre a nossa vida espiritual aqui e agora. O verdadeiro símbolo dos cavaleiros da Távola Redonda, que buscam o Santo Graal, não é sobre a busca do objeto físico, mas sim sobre a busca por conhecer os mistérios de Deus, por conhecer o segredo que permite acessar a chave mestra da vida espiritual. Possuir o Santo Graal não significa possuir um cálice físico. Significa possuir o segredo que conduz à união com o Cristo e à imortalidade da alma. E eis que revelamos aqui o segredo para vocês. O cálice santo é uma representação do íone feminino, da vulva feminina, do vaso santo que é receptáculo da sexualidade e de toda nova vida que vem ao mundo. Seja uma nova vida física, uma criança que vem ao mundo, seja a vida eterna, aquele ou aquela que alcançou a imortalidade da alma através do trabalho superior com a sexualidade sagrada. O Santo Graal é
o vaso de Hermes, a taça de Salomão, a urna preciosa de todos os templos de mistérios. Na Arca da Aliança dos Hebreus está presente o Santo Graal em forma de taça, dentro da qual se encontra depositado o maná do deserto. O Santo Graal alegoriza de forma enfática o íone feminino. Dentro dessa taça santa está o néctar da imortalidade, o soma dos místicos, a suprema bebida dos deuses santos. O Cristo Vermelho bebe do Santo Graal na hora suprema da cristificação. Assim está escrito no Evangelho do Senhor. Nunca falta o Santo Graal no altar do templo. Obviamente, o sacerdote deve beber o vinho da luz no cálice santo. Seria absurdo supor um templo de mistérios dentro do qual faltasse a bendita taça de todas as idades. Os deuses imortais alimentam-se com a bebida contida na taça santa. Esse é o mesmo símbolo por exemplo, do hidromel, uma bebida sagrada na mitologia nórdica, que existe no céu dos nórdicos, Asgard. Essa bebida dá a imortalidade à alma, permitindo que ela participe do reino de Deus. E essa bebida foi obtida a partir da mistura do sangue do deus Kvasir, deus da sabedoria e do conhecimento dos nórdicos, com o mel. Vejam como na cultura nórdica, muito antes de ter contato com o mundo cristão, já se falaram do sangue de Deus contido em um cálice, que nos conecta a Deus e conduz à imortalidade da alma. Isso significa que esses ensinamentos, eles são arquétipos, eles participam da eternidade de Deus. Esses ensinamentos não possuem princípio e não possuem fim. Aqueles que odeiam o bendito cálice estão blasfemando contra o Espírito Santo. A energia sexual, meus amigos, é a própria energia criadora de Deus. Ela não possui absolutamente nada de sujeira ou de pecaminosa. Exatamente o contrário. Se o ser humano utiliza a energia de criação da vida para fazer diabruras e se comportar como um animal no cio, o problema não está na energia. Não, tá, o problema está no modo como ela é utilizada. O fogo, ele pode cozinhar alimentos, trazer calor e produzir ferramentas. O fogo é literalmente a maior descoberta da humanidade. E o fogo que está queimando uma casa, a culpa não é do fogo em si, mas do uso errado que se fez dele. A energia sexual é a mesma coisa, ela é a energia de vida, a energia criadora de Deus. Nenhum de nós nasceu de uma poesia, nenhum de nós nasceu de uma teoria. Todos nascemos da energia sexual, da união sagrada entre um homem e uma mulher. Nenhuma planta nasce sem a energia sexual da planta. Nenhum animal nasce sem a força sexual desse animal. Seja uma joaninha, um passarinho, um leão ou uma baleia. Tudo, absolutamente tudo presente na criação saiu da energia sexual. Ela é em si mesma o poder criador de Deus, o poder gerador e mantenedor da vida. Todo nascimento físico e todo nascimento espiritual passa por ela. A energia sexual, ela é em si mesma o mesmíssimo Espírito Santo. E é essa força que é capaz de nos regenerar espiritualmente, para a gente poder se unir ao Cristo ou nos degenerar sexualmente. E o vinho é um símbolo de transmutação, de sublimação. Por quê? Porque o vinho é o produto refinado de algo rústico. A uva, como elemento bruto, grosseiro, ela passa por processos de refinamento, por processos de transmutação, e de uma simples fruta rústica,
ela passa a ser uma bebida de reis, um líquido nobre, está presente em casamentos e cerimônias sagradas. Essa é uma simbologia de como deve ser a nossa sexualidade dentro de um matrimônio e exclusivamente dentro de um matrimônio, que fique claro, homem e mulher unidos sexualmente, isentos de adultérios. A paixão brutal, o fogo puramente passional, animalesco, ele deve ser sublimado, transmutado, se convertendo nessa energia pura de vida, em vinho de luz, em sangue do Cristo. Essa é a razão do primeiro milagre de Jesus ser justamente transformar água em vinho. E onde ele realizou esse milagre? Numa praça? Num templo? Não. Ele transforma a água em vinho em um matrimônio, em um casamento, porque é aí onde tudo começa. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E essa energia sublimada, esse vinho alquimista, ele deve ser tomado no cálice santo, ou seja, no vaso feminino, na vulva feminina, receptáculo maravilhoso de toda a vida. Porque é no interior da mulher que toda a vida se gesta, seja material ou seja espiritual. A mulher é o laboratório divino onde acontece o contato interno entre o falos e o útero, e onde o fogo de vida deve ser sublimado para poder gerar o vinho sagrado. Essa sublimação envolve jamais derramar nenhuma gota do vinho sagrado. Quem tem ouvidos que ouça, porque aqui existe sabedoria. O contato entre os polos positivo e negativo, homem e mulher, deve acontecer. O fogo deve ser purificado e o vaso jamais deve ser derramado. Nem uma gota de vinho deve abandonar o templo. O vinho se transmuta para dentro e para cima, para a alma, jamais para fora e para baixo. A energia de vida ela deve ser direcionada para a alma e para o espírito, jamais para fora, para o mundo físico. É assim que se nasce de novo pela água e pelo espírito. Aqueles que derramam o vaso de Hermes durante a cópula química se convertem, de fato, em criaturas infra-humanas do submundo. Quem tem entendimento que entenda, porque a chave das chaves se resume nisso. Esse é o ensinamento supremo que o Cristo nos entrega ao beber do vinho no cálice santo na última ceia. Levantai bem a tua taça e cuidai para não verter nem sequer uma gota do precioso vinho. Jesus bebeu do vinho sagrado no cálice sagrado, e o seu cálice sagrado se chamava Maria Madalena, a esposa de Jesus, ilegítima herdeira da Igreja do Cristo. Essas não são
especulações fantasiosas que surgiram da mente de um Dan Brown, quando criou ali o livro O Código da Vinci. O autor, ele teve acesso a uma informação real, a uma informação que é conhecida no meio esotérico legítimo. A verdadeira heresia foi extirpar do ensinamento crístico a presença do eterno feminino, que está representada na figura de Maria Madalena. A verdadeira heresia foi abafar os mistérios sexuais contidos na mensagem original e perseguir de morte aqueles que possuíam o segredo na tentativa de calar essas pessoas. O Santo Graal, ele encerra um poder enorme, meus amigos. E ele não se trata de um mito que já está quase esquecido. Ele está presente nesse exato momento na vida de todos nós. E é pelo poder dele que nós nos regeneramos espiritualmente ou que nós nos degeneramos espiritualmente ao derramar o cálice sagrado. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal, nós explicamos quais são as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos. Nós explicamos que a Bíblia é sagrada, ela é a palavra do Eterno e ela é também um livro simbólico, é um livro que está envolto numa linguagem alegórica, numa linguagem arquetípica. E tudo que está escrito ali tem relação com a nossa própria psicologia e com a nossa própria vida interior aqui e agora. E nesse canal a gente explica qual é a linguagem e qual é esse conhecimento que está por trás do simbolismo da Bíblia, que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e nos ajude a conseguir chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.